Bora lá, vamos mergulhar fundo nisso. Olha só, dentro do cérebro humano tem uma parte que, por incrível que pareça, a neurociência moderna sabe muito pouco a respeito. Uma estrutura que pode ser, quem sabe, a chave para tudo aquilo que nos faz bem, ser quem a gente é. Imagina uma coisa dessas. Uma parte do cérebro que simplesmente não está nem aí para a lógica, para a linguagem ou até para as nossas memórias mais queridas. Ela fica quietinha enquanto a gente resolve um problema de matemática, mas de repente, ela acende em momentos de emoção profunda, de transformação. Os cientistas deram o nome para ela, claustrum. E alguns deles acreditam que essa estrutura age como um maestro secreto, sabe? Regendo toda a sinfonia da nossa mente sem que a gente nem perceba que ele está lá. E é uma coisa minúscula, uma camada de neurônios com só 1 milímetro de espessura, escondidinha lá debaixo do córtex. Mas o que é realmente fascinante é a sua conectividade. Pensa só, ele recebe informação de quase todo o cérebro e manda sinais de volta para todo mundo. É tipo uma central de comando, só que uma que opera totalmente nas sombras. E não foi qualquer um que ficou obcecado por essa ideia, não. Foi Francis Crick, o cara que simplesmente ajudou a decifrar o código da vida com a descoberta do DNA. Pois é, ele dedicou os últimos anos da vida dele a estudar o claustrum. Ele tinha certeza, sabe? Estava convencido que essa pequena estrutura era o que unificava tudo, transformando aquela bagunça de sinais cerebrais numa experiência única e consciente. Por anos, a teoria do Crick parecia só especulação. Isso até que, quase uma década depois da morte dele, um evento totalmente inesperado numa sala de cirurgia pareceu provar que ele estava certo. E de um jeito assim chocante. Essa linha do tempo aqui mostra a jornada desse mistério. Começa com uma das maiores descobertas do século XX, passa pela hipótese final do Crick e desemboca nesse momento, em 2014, que mudou completamente o jogo. O que rolou foi o seguinte: durante uma cirurgia no cérebro de uma paciente com epilepsia, os médicos foram lá e estimularam o claustrum dela com um eletrodo. Na mesma hora, a paciente desligou. Os olhos abertos, continuava respirando, mas a consciência sumiu. Assim que eles pararam o estímulo, ela ligou de volta, instantaneamente, sem nenhuma memória do que tinha acontecido. O neurologista que estava à frente da cirurgia usou exatamente essas palavras. Nenhuma outra parte do cérebro nunca tinha mostrado essa capacidade de desligar a consciência de forma tão completa e reversível. Era, literalmente, como um interruptor. Então tá, se o claustrum pode controlar a nossa consciência, o que mais ele faz? Acontece que o domínio dele pode ir para áreas que, sinceramente, desafiam a nossa noção de vontade, de realidade. E isso nos joga direto numa questão gigante, o livre-arbítrio. Estudos já mostraram que, quando uma pessoa decide fazer um movimento simples, tipo apertar um botão, a atividade no cérebro que começa a ação, ela começa até 7 segundos antes da pessoa sentir que tomou a decisão. Então fica a pergunta, né? Quem é que está no comando de verdade? E é aqui que a coisa fica ainda mais esquisita. Scanners cerebrais mostram que o claustro não se anima muito para tarefas lógicas. Em vez disso, ele entra em ação com força total durante momentos de transcendência. Sabe, experiências que as pessoas descrevem como espirituais, transformadoras ou até de quase morte. Tudo isso parece estar ligado a essa região misteriosa. Então, o ponto central é esse. O claustrum parece ser o lugar do inexplicável, não da razão, mas da sensação pura, crua, não do que a gente pensa, mas do que a gente sente num nível fundamental. É tipo quando uma música te arrepia a alma, sabe? É isso. E tudo isso nos leva para uma fronteira bem desconfortável e super atual. Porque se o centro da nossa consciência e das nossas emoções mais profundas pode ser localizado, o que impede que ele seja manipulado? A ideia de uma interface entre cérebro e computador já deixou de ser ficção científica faz tempo. Empresas como a Neuralink já estão aí desenvolvendo e testando tecnologias que conseguem ler e escrever sinais direto no cérebro. E não são só as empresas de tecnologia que estão de olho nisso. Agências de pesquisa militar, como a DARPA, lá nos Estados Unidos, estão investindo pesado no desenvolvimento de tecnologias que podem influenciar tomada de decisão, humor, memória. E o pior é que nem precisa de um implante cirúrgico. Já existem técnicas que não são invasivas e que conseguem modular a atividade do cérebro, mudando o jeito como as pessoas se sentem e pensam. A tecnologia para influenciar a mente, ela já existe. E isso nos leva a uma pergunta que é, ao mesmo tempo, inevitável e bem perturbadora. Se o claustrum é mesmo um interruptor da consciência, o maestro da nossa experiência,
O que aconteceria se alguém ou algo conseguisse o controle desse interruptor? No fim das contas, apesar de todo o nosso avanço, o claustro está aí para nos lembrar que o maior de todos os mistérios ainda vive dentro da gente. E tudo se resume a este número, 1. Apesar de projetos gigantescos que mapearam o cérebro com um detalhe incrível, o claustrum continua sendo a única grande região cujo propósito fundamental ainda é um completo enigma. Ele é o ponto cego no nosso próprio mapa. E isso deixa a gente com o último pensamento para refletir mesmo. Se a parte do cérebro que pode ser a base da nossa identidade, da nossa própria consciência, ainda é um mistério para a ciência, então talvez a jornada para entender o que significa ser humano esteja só no comecinho.